crianças! Continuando a história da redenção, hoje vamos conhecer a história do casamento de Isaque, o filho de Abraão, pois ele precisava ter filhos para que a linhagem da qual viria Jesus pudesse existir. Vamos conhecer essa história? Abraão já estava idoso e sabia que precisava garantir o futuro de seu filho Isaque. Deus havia prometido que a descendência de Isaque daria origem a uma grande nação e que dessa linhagem viria o Salvador. Por isso, Abraão queria garantir que Isaque não se casasse com uma moça de Canaã, onde as pessoas adoravam falsos deuses. Abraão chamou seu fiel servo Eliezer e deu uma missão muito importante: buscar uma esposa para Isaque entre os parentes de Abraão, em sua terra natal. Ele deixou claro que Isaque não deveria se casar com nenhuma mulher cananeia. Eliezer, um homem leal e temente a Deus, ouviu com atenção as instruções de Abraão. Ele jurou que cumpriria essa missão e partiu com camelos e presentes para a longa viagem até a terra de Naor, onde viviam os parentes de Abraão. Durante a viagem, Eliezer orou a Deus, pedindo ajuda. Ele pediu um sinal claro para reconhecer a jovem que deveria ser a esposa de Isaque. Ele disse: Senhor, que a jovem que oferecer água a mim e aos meus camelos seja aquela que escolheste. Quando Eliezer chegou a um poço fora da cidade, uma jovem chamada Rebeca apareceu para buscar água. Ela era muito bonita e bondosa, e, sem saber, era parente de Abraão. Eliezer a observou com atenção enquanto ela se aproximava. Eliezer pediu um pouco de água, e Rebeca prontamente ofereceu a ele e também se dispôs a dar água aos camelos. Eliezer ficou maravilhado, pois esse era exatamente o sinal que ele havia pedido a Deus. Ele perguntou a Rebeca quem eram seus pais, e ela respondeu que era filha de Betuel, da família de Naor, irmão de Abraão. Eliezer se ajoelhou ali mesmo e agradeceu a Deus por responder sua oração de forma tão clara. Rebeca, curiosa, convidou Eliezer para ficar na casa de sua família. Ele aceitou o convite e foi recebido com hospitalidade por Betuel e Labão, o irmão de Rebeca. Antes de comer, Eliezer contou sua missão e como Deus havia guiado tudo. Ele explicou que Abraão queria que Isaque se casasse com uma jovem que conhecesse o Deus verdadeiro e que Deus havia respondido sua oração ao encontrar Rebeca. A família ouviu com atenção e ficou impressionada com o cuidado de Deus. Betuel e Labão concordaram em permitir que Rebeca fosse a esposa de Isaque, pois reconheceram que essa era a vontade de Deus. Rebeca também aceitou com alegria, confiando no plano de Deus para sua vida. No dia seguinte, Rebeca se despediu de sua família. Ela levou consigo sua serva e os presentes enviados por Abraão. Eliezer a guiou de volta à terra de Canaã, onde Isaque esperava. Durante a viagem de volta, Rebeca olhava ao longe, imaginando como seria sua nova vida e o homem com quem se casaria. Eliezer a tranquilizava, falando sobre a fidelidade de Deus e a bênção que Isaque havia recebido. Enquanto isso, Isaque estava em um campo, meditando e orando. Ele confiava em Deus e sabia que ele estava no controle de tudo, inclusive de encontrar a esposa certa para ele. Quando Rebeca avistou Isaque de longe, perguntou quem ele era. Eliezer respondeu: É o meu senhor. Ela desceu de seu camelo e cobriu o rosto com um véu, como era costume na época. Eliezer contou a Isaque tudo o que havia acontecido, como Deus havia guiado cada passo da jornada e respondido suas orações. Isaque ficou emocionado ao ouvir como Deus tinha sido fiel. Isaque recebeu Rebeca com alegria. Eles foram abençoados por Deus e logo se casaram. Foi um momento de grande felicidade, pois sabiam que estavam vivendo segundo a vontade de Deus. O casamento de Isaque e Rebeca era parte do plano de Deus para cumprir sua promessa de trazer o Salvador ao mundo. Eles começaram uma nova vida juntos, com a certeza de que Deus os havia unido. Rebeca rapidamente se adaptou à sua nova família. Ela e Isaque viveram em harmonia, buscando a Deus em tudo o que faziam e mantendo o temor do Senhor. Deus foi fiel à sua promessa. A união de Isaque e Rebeca trouxe continuidade à linhagem que daria origem a Jesus Cristo, o Salvador prometido, que traria a redenção aos pecadores. Assim, a história de Isaque e Rebeca nos ensina sobre a fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas. Quando confiamos em Deus e seguimos sua direção,
podemos ter certeza de que Ele sempre nos guia no caminho certo. No próximo vídeo, veremos como o pecado estragou o relacionamento entre os irmãos Esaú e Jacó, filhos de Isaque. Mas Deus também demonstrou graça e misericórdia para com Jacó. Se você quer saber sobre essa história, não perca o próximo vídeo e não esqueça de pedir ao papai ou à mamãe para deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos. Tchau, pessoal!